como foi verdadeiramente a morte de Jesus. Nesse vídeo você verá com detalhes tudo o que aconteceu. A morte de Jesus se deu por crucificação e foi terrivelmente dolorosa e agoniante. Os 4 evangelhos do Novo Testamento registram com muitos detalhes os eventos que tiveram relacionados a esse momento. Porém, de forma muito clara, o testemunho bíblico destaca que a morte de Jesus Cristo envolveu muito mais do que apenas sofrimentos físicos. Apesar de existirem opiniões, é amplamente aceito pelos estudiosos que a morte de Jesus ocorreu numa sexta-feira da semana de Páscoa. Isso provavelmente aconteceu após 3 anos do início do seu ministério público. Então, Jesus morreu com cerca de 33 anos. Porém, determinar o ano exato da morte de Jesus não é uma tarefa fácil, porque é sabido que há um erro de cálculo no calendário que usamos atualmente. Esse erro implica numa diferença entre 4 e 6 anos. Isso significa que provavelmente Jesus nasceu entre 6 e 4 a.C. e, portanto, morreu entre 27 e 29 depois de Cristo. Precisamos destacar que antes da morte de Jesus houve uma sequência de acontecimentos. Jesus foi submetido a uma longa tortura. Primeiro, ele foi preso na quinta-feira, quando foi traído por um dos seus discípulos enquanto orava no Getsêmani. Depois, Jesus foi conduzido ao Sinédrio, que era um tipo de Suprema Corte judaica reunida em Jerusalém. No Sinédrio, Jesus foi acusado de blasfêmia e condenado através de falso testemunho, mas o Sinédrio não tinha autonomia para condenar alguém à morte. Apenas o governo romano da província é que tinha essa autoridade. Então, o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judeia, que naquele tempo era Pôncio Pilatos. Provavelmente, temendo um desdobramento político indesejado, Pilatos mostrou certa resistência em autorizar a morte de Jesus. Ele até enviou Jesus para o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mas novamente Jesus foi devolvido a Pilatos e ele teve de atender ao pedido dos judeus pela morte de Jesus. Com a pena capital estabelecida, Jesus foi cruelmente açoitado. O instrumento usado era um açoite feito de madeira e couro, que trazia em suas pontas ossos afiados, ganchos e peças de metal. As ponteiras desse tipo de açoite cravavam no corpo da vítima e arrancavam pedaços de carne, causando lesões tão profundas que comprometiam até os mesmos órgãos internos. Além da tortura física, Jesus também sofreu tortura psicológica. Ele foi moralmente afrontado de diversas formas. A Bíblia diz que os soldados romanos não perderam a oportunidade de zombar de Jesus, que foi identificado como rei dos judeus. Os soldados vestiram Jesus de modo a simular vestes reais e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, que certamente causou um intenso sangramento. Alguns estudiosos acreditam que o tipo de planta usada para confeccionar a coroa possuía espinhos tão fortes e afiados que eram capazes de atingir os nervos da cabeça, resultados em dores muito agudas. Não satisfeito, os soldados ainda cuspiram em Jesus e o espancaram na cabeça com um caniço. Depois da sessão de tortura, Jesus foi levado para sua morte. Naquele tempo, a pena de morte devia ser aplicada fora dos limites da cidade, e de acordo com os textos bíblicos, Jesus precisou carregar seu próprio instrumento de execução. Geralmente, os condenados à morte por crucificação carregavam apenas a trave horizontal da cruz, que era uma viga de madeira que pesava cerca de 20 quilos. Mas parece que em alguns casos os condenados chegavam a arrastar a cruz completamente, que pesava cerca de 80 quilos. Não é possível saber qual foi o caso de Jesus, mas sabemos que devido à flagelação que sofreu, Jesus não conseguiu carregar a cruz por todo o caminho e foi ajudado por Simão Cirineu. Chegando ao local de sua morte, Jesus teve suas mãos e seus pés fixados na cruz
com pregos de metal que tinham quase 13 centímetros de comprimento. Isso causava grande sangramento e dor muito forte na vítima, que logo em seguida era erguida na cruz. Pilatos ainda mandou colocar na cruz de Jesus uma placa que o identificava publicamente como rei dos judeus. A morte na cruz era a mais humilhante e dolorosa morte que alguém podia enfrentar naquele tempo. Provavelmente esse método de execução surgiu entre os persas, mas acabou sendo adotado pelos romanos. Na cruz, o condenado ficava despido e exposto publicamente. Ele sofria de câimbras muito fortes, dor de cabeça intensa e muita sede, enquanto perdia sangue através dos ferimentos nas mãos e nos pés e no restante do corpo. Os estudiosos dizem que, dependendo do local da execução, as aves de rapinas podiam começar a arrancar partes do corpo da vítima ainda viva. A morte por crucificação era lenta e podia durar horas e até dias. Geralmente ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco devido à exaustão. Inclusive, em alguns casos, os condenados tinham suas pernas quebradas para acelerar o processo de morte. Isso aconteceu com os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. O Senhor Jesus foi levado à morte ao lado de 2 criminosos. Ofereceram a Jesus uma mistura de vinho e mirra que foi recusada por ele. Quando já estava crucificado, os soldados também ofereceram a Jesus vinagre numa esponja. Jesus levou cerca de 6 horas para morrer, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A morte de Jesus foi acompanhada por algumas pessoas próximas a ele, como sua mãe e outras mulheres que participaram de seu ministério. Dentre os discípulos, parece que o apóstolo João foi o único que esteve perto de Jesus durante a sua morte. Mas, enquanto algumas pessoas sofriam por ver Jesus morrer, outras continuavam proferindo insultos contra ele. Enquanto Jesus estava na cruz, ele falou pelo menos 7 frases que apontavam para sua plena humanidade, sua plena divindade e para o propósito de sua obra redentora. E durante a crucificação, alguns fenômenos extraordinários aconteceram, como as densas trevas que duraram cerca de 3 horas, um grande tremor de terra e a partição do véu do templo de alto a baixo. Fisiologicamente, não é possível determinar se Jesus morreu por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico. Mas o que sabemos é que isso aconteceu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai, conforme diz Lucas 23:46. Além disso, algumas pessoas que acompanharam a crucificação conseguiram entender que Jesus Cristo era o mesmo Filho de Deus. Para verificar a morte de Jesus, um soldado cravou uma lança em um dos lados do seu corpo, fazendo sair do ferimento sangue e água. Como nenhum corpo devia estar na cruz durante o sábado, o corpo de Jesus foi retirado dali na própria sexta-feira para ser sepultado. Os corpos dos criminosos que morriam crucificados muitas vezes eram jogados em valas ou deixados no próprio lugar da morte para serem comidos por animais. Porém, diferentemente de outros condenados, Jesus teve seu corpo preservado e sepultado no túmulo novo, de onde se levantou ressuscitado ao 3º dia. Sem dúvida, a morte de Jesus foi terrível. Sua dor e agonia são difíceis de imaginar, mas antes dele e depois dele, outras pessoas também foram crucificadas. Inclusive, quando Jerusalém caiu diante dos romanos décadas depois da morte de Jesus, muitos judeus acabaram sendo crucificados. Isto indica que o sofrimento de Jesus significou muito mais do que simplesmente o tormento físico. Em sua morte, ele suportou algo que o homem algum jamais poderia suportar. A morte de Jesus revelou o furor da ira de Deus, a dor mais excruciante que Jesus teve de enfrentar durante sua morte foi a dor da separação e do abandono.
fazendo-se de maldito, ele entregou um trono de glória por uma cruz de madeira. E ao receber sobre si todo o nosso pecado, ali na cruz ele foi abandonado pelo Pai. Ali ele experimentou o terror do inferno, em lugar da comunhão celeste. A pior dor que alguém pode sofrer é a morte de ser abandonado por Deus. E na cruz, Jesus experimentou essa dor em toda a sua intensidade. No entanto, ao mesmo tempo em que a morte de Jesus revelou a manifestação do juízo de Deus contra o pecado, sua morte também revelou a extraordinária manifestação da graça de Deus e a profundidade do amor divino. É incrível saber que a morte de Jesus não aconteceu para que Deus pudesse nos amar. Ao contrário disso, a morte de Jesus aconteceu porque, pelo beneplácito de sua vontade, decidiu nos amar ainda antes que o mundo existisse. É por isso que a morte de Jesus não foi apenas um incidente que aconteceu há quase 2000 anos, mas foi o cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade. Portanto, a morte de Jesus foi a manifestação em nosso tempo do Cordeiro Imaculado que foi conhecido através da fundação do mundo. E a boa notícia é que o seu sangue precioso foi derramado por amor de nós. Ele morreu para que pudéssemos ter a remissão dos pecados. Ele te amou tanto que morreu e sofreu tudo isso por você. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, aceite como seu Salvador. Se você já gostou desse tipo de vídeo, não esquece de curtir. Se chegou até esse momento, comenta: Jesus é o meu Salvador. Compartilha o vídeo com um amigo e se inscreve nesse canal. E esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.